Papa Francisco puxa a orelha dos participantes do sínodo. Sim, é isso mesmo. Para você que quer saber o que está acontecendo no sínodo, fica comigo até o final desse vídeo. E claro, acompanhe o nosso canal durante todo esse mês de outubro, porque nós estamos fazendo a cobertura deste grande e importante evento na Igreja Católica, tá bom? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho, dar o seu joinha aqui neste vídeo, tá bom? Para que ele possa alcançar mais pessoas e as pessoas saibam sobre o que está acontecendo no sínodo. E também não esquece, você pode fazer seus comentários, mas faça eles com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Então, só para você que não sabe, né, o sínodo começou aí no dia 2 de outubro e vai até o dia 27 de outubro. É a última sessão aí, né, do sínodo da sinodalidade, que já aconteceu ano passado, a primeira sessão, teve algumas polêmicas, e agora vai se encerrar. Depois disso, eles vão montar um relatório que vai para o Papa Francisco, e aí do Papa Francisco, ele vai ver o que cabe e o que não cabe diante de toda esta reflexão aí, né? O sínodo da sinodalidade é conhecido por conta dessa palavra sinodalidade, que muitos não entenderam, né? Hoje em dia, alguns já sabem um pouco mais, e também por conta de alguns temas, como mulheres, ordenação de mulheres, casamento de padres, e também sobre uniões homossexuais, tá? É só isso que o sínodo fala? Não, na realidade isso é uma das 3 últimas opções para se falar, mas é sempre isso que ganha aí, né, o lugar nos noticiários e principalmente em muitos canais e perfis católicos, né? Bom, vou compartilhar aqui algumas reportagens, né? Como eu falei, a gente está fazendo aí a cobertura, então vou pegar um pouco do que aconteceu ontem no primeiro dia e também hoje, porque, né, ontem eu trouxe as primeiras fofocas antes do sínodo, tá? Se você não assistiu, depois você assiste lá. Então, vamos ver aqui, né, quais foram as primeiras notícias sobre esses 2 primeiros dias aí do sínodo. Então, uma das questões aqui, né, que saiu, que é esse puxão de orelha que o Papa Francisco deu, né, onde o Papa Francisco falou para nós termos cuidado e não transformar aquilo que nossas ideologias, nossos ideais e teimosias, e ficar querendo impor as nossas agendas sobre a igreja, né? Principalmente nesse período aí do sínodo. É isso que o Papa Francisco falou, advertiu aí contra essas agendas pessoais. Por quê? Muitas pessoas que foram convidadas para participar dessa assembleia em geral, né? Que não são só bispos, tem teólogos também, tem leigos, né? Tem consagrados, padres, enfim. Muitos têm ali sim as suas agendas pessoais, seja por conta da ordenação de mulheres, união de homossexuais, em relação a toda a questão de administração, toda a questão também daquilo que envolve as dioceses e paróquias, assim, tem inúmeras agendas pessoais. Então, a bronca que o Papa Francisco deu aqui é em relação a isso, para que não se torne aí uma imposição de agendas, mas que se ouça o Espírito Santo, né? O diferencial desse sínodo aí, da sinodalidade, é que o Papa Francisco pediu para que todos ouvissem o Espírito Santo. Então, existem ali momentos em que tem todas as orações, eles escutam o Espírito Santo e depois eles vão abordando sobre os temas que estão lá no instrumento Labores, né? Esse último instrumento Labores é o resultado da primeira sessão aí, né? Então, o que o Papa Francisco fala, né? Durante a sua homilia aí, o Papa Francisco falou para ter cuidado de não transformar os esforços em teimosias a defender ou impor as suas agendas, né? Caso contrário, acabaremos por nos fechar num diálogo de surdos, onde cada um tenta puxar água ao seu moinho sem ouvir os outros e, sobretudo, sem ouvir a voz do Senhor. Isso bate contra as pessoas que apontam o Papa Francisco como uma pessoa que está sendo a favor e promovendo agendas como dos LGBTs que ia mais, também da ordenação de mulheres, né? Então, se você for ver, isso daqui está indo totalmente contra. Eu vou deixar todos os links também aqui no comentário fixado para que você possa ler todas essas notícias que eu vou compartilhar aqui, tá bom? O sinodalidade começou com um retiro espiritual com os seus participantes, né? E iniciou-se aí com a vigília penitencial. Olha que legal isso, né? Com a participação do Papa Francisco também, depois houve aí a missa, né? E na vigília penitencial, houve um momento muito, muito importante aí, eu vou até pegar aqui para que nós possamos ler aqui juntos. Aliás, gente, o Vatican News tem colocado todas as últimas, os últimos acontecimentos do sínodo, tá bom? Então, aqui, na vigília penitencial, né, que o Papa
Francisco conduziu lá na Basílica de São Pedro foi marcada por esses momentos de reflexão e testemunhos de pessoas afetadas por abusos e guerras. E aí o Papa Francisco pediu também o perdão a Deus àqueles que sofreram com os pecados da igreja. Ou seja, todos aqueles erros, né, de homens e mulheres que geraram feridas e muitas cicatrizes também na vida de outras pessoas, né? E ressaltou aí também a urgência da conversão e cura das feridas persistentes. Abre aspas para o Papa Francisco. O pecado é sempre uma ferida nas relações, na relação com Deus e na relação com os irmãos e irmãs. A celebração encerrou aí, né, o retiro sinodal de 2 dias, que foi isso que eu falei, né? E abrindo aí, então, a sessão da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. E aí, durante a vigília, que foi algo muito interessante, 7 cardeais expressaram vergonha e pediram perdão por pecados que feriram fiéis e a criação, né, incluindo ofensas à paz e abusos de poder. E o Papa Francisco aí também refletiu sobre a parábola do fariseu e do publicano, questionando as atitudes de orgulho e presunção da igreja, e questionou: quantas vezes na igreja nos comportamos dessa maneira? Quantas vezes ocupamos todo o espaço com nossas palavras, nossos julgamentos, nossos títulos, a convicção de que só nós temos méritos? E aí ele enfatizou também que a celebração penitencial é uma oportunidade para restaurar a confiança na igreja, que foi abalada por erros do passado, e fez um apelo também aos jovens aí, tá? Então eu convido você também para acompanhar lá o Instagram do Vatican News, também esse trecho da homilia aí, que é muito legal, né? Então, isso daí foi tudo do primeiro dia, e vamos ver aqui o que aconteceu no segundo dia do sínodo, da sinodalidade, né? E o que aconteceu aqui? Hoje, né, no dia 3 de outubro, o Papa Francisco disse que o ministério do bispo deve incluir a cooperação com os leigos e que o sínodo precisa identificar diferentes formas, diferentes entre aspas, de exercício do ministério, né? Então ele precisa de novos modos para que os bispos vivam esse caminho sinodal. O que é o caminho sinodal? É o caminhar juntos, né? Claro, existe a hierarquia e o sínodo não quer tirar a hierarquia, apesar de algumas pessoas afirmarem isso. Ele não quer tirar a hierarquia da igreja, que existe, mas quer que os leigos também contribuam para essa vivência da igreja, né? Até porque contribuam de uma forma mais efetiva, porque nós leigos já contribuímos, né? Mas de uma forma mais efetiva também, em questões administrativas, para que também o peso não fique tão grande diante dos bispos. Aliás, isso também foi um tema que foi abordado na primeira sessão, né? O cansaço dos bispos diante de tantas funções e missões que eles têm. Então, é sempre bom eles terem auxiliares e ajudantes ali, né? Vamos ler aqui os comentários, que eu sei que vocês gostam de ler os comentários, eu também gosto. E aí temos o primeiro comentário. Traduzindo, ele está dizendo para os bispos trazer novidade que não condiz com a doutrina da Igreja Católica. Veremos se o Papa Francisco falou isso, né? Tipo assim, que não condiz, em momento algum aqui na manchete está falando isso, né? Este Papa está modificando a doutrina católica. Francisco não passa de um bufão do Vaticano. Alguém pode me explicar o que é bufão? Porque eu não sei o que é bufão. Mas vamos ver aqui o que é que o Papa Francisco fala, né? Que revoltou esse pessoal aí. Se realmente está mudando ou não em relação à doutrina da Igreja Católica, né? Então, aqui fala que bispos, leigos e leigas, padres e religiosos sejam membros do sínodo, que já é aí também esse convite ao ser sinodal, né? E o Papa Francisco também disse que expressa uma maneira de exercer o ministério episcopal consistente com a tradição viva da igreja e com as doutrinas do Concílio Vaticano II, né? Talvez essas pessoas comentaram isso, elas estejam meio revoltadas, que elas não gostem do Concílio Vaticano II, né? Aliás, vamos soltar um vídeo sobre o Concílio Vaticano II, tá bom? Daqui a um tempo nós estamos preparando todo o roteiro aí. Então, o que ele fala? Nunca um bispo ou qualquer outro cristão pode pensar em si mesmo sem os outros, disse o Papa Francisco. Assim como ninguém se salva sozinho, a proclamação da salvação precisa de todos e requer que todos sejam ouvidos, né? Então, quando ele fala diferentes formas de exercício colegial e sinodal do ministério episcopal na diocese e na Igreja Universal, ele quer dizer que precisarão ser identificadas no devido tempo, sempre respeitando o depósito da fé e a tradição viva. Repetindo, sempre respeitando o depósito da fé e a tradição viva, e sempre respondendo ao que o Espírito pede às igrejas neste momento particular e nos diferentes contextos que vivem, né? Então, o sínodo, aí ele compreende, como eu falei, né, a compreensão
inclusiva, né, do Ministério do Bispo, e também falou que os bispos e leigos devem aprender a cooperar melhor na igreja daqui para frente. Então, essa cooperação que em nada fere a tradição da igreja, tá bom? Tanto que a igreja, né, nós aprendemos que ela é como um corpo, Cristo é a cabeça e todos nós somos os membros. Então, cada um tem uma vocação, cada um tem uma missão, e é isso que existe dentro da tradição da igreja, tanto no Concílio Vaticano II quanto antes do Concílio Vaticano II, né? Então, aqui a reunião, eles falam, vamos ver aqui se realmente cai, né? Como esse pessoal aí falou. Não. Bom, gente, eu acredito que de fato aí as pessoas não tenham lido, né, a matéria, porque em momento algum aqui o Papa Francisco foi contra, né? Em momento algum o Papa Francisco foi contra a doutrina da Igreja Católica. Aliás, foi um dos temas em que abordou-se muito ao longo desse caminho da sinodalidade aí, né, nesses anos de preparação e também da primeira sessão do sínodo, que as pessoas falaram que está ferindo, que ia acabar a Igreja Católica, que a doutrina da Igreja Católica está sendo desfeita pelo Papa Francisco. Em momento algum, o Papa Francisco teve essa intenção ou fez algo para parecer assim. E aí eu quero encerrar já esse vídeo, juntando essas notícias e refletindo sobre uma questão que eu fiquei pensando muito desde ontem à noite, quando eu estava lendo as notícias do sínodo, né? Não sei se vocês perceberam, mas pouco se fala sobre o sínodo. Aliás, eu até coloquei aí no YouTube, né, para que vocês pudessem me responder aí no canal, se vocês tinham ouvido ou não sobre o sínodo. E vamos ver aí como é que tá essa enquete, para a gente dar uma olhada aqui. Ó, então eu soltei lá, né, se vocês tinham visto sobre a questão do sínodo, alguma polêmica, e para vocês compartilharem nos comentários. E a maioria, 54%, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, diz que não viu nada sobre o sínodo, não viu nenhuma polêmica, e não tinha o que compartilhar, né? Então, o que eu fiquei pensando, né, depois dessa enquete e lendo, como eu falei? A gente só comenta sobre o sínodo, Concílio Vaticano II e catecismo e Bíblia, quando surgem as polêmicas, né? Muitas pessoas mesmo nem sabiam que existia o sínodo, só começaram a ver depois que saíram as polêmicas do tipo, Papa Francisco vai liberar a ordenação de mulheres, Papa Francisco vai liberar a união dos homossexuais, os bispos estão mandando. É sempre assim, né? A gente só sabe do que acontece na igreja por meio de polêmica. Eu não tenho visto ninguém fazer cobertura, exceto os portais, né, e os meios de comunicação mesmo católicos. Inclusive, muitos missionários digitais que estiveram naquele encontro não vi comentar, né? Eu vi só apenas uma freira que está representando os missionários digitais lá, mas não foi comentado nada, abordando sobre esses pontos específicos das homilias também. Tudo bem que o sínodo ele é fechado ali, mas existem essas informações e notícias que são compartilhadas e eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas eu tenho certeza que se saísse alguma polêmica, todo mundo ia correr para esclarecer, né? Então é aquilo. É melhor nós prevenirmos do que nós remediarmos, né? Se nós sabemos que está acontecendo um sínodo sobre a sinodalidade, que é uma preparação para o Jubileu de Roma de 2025, nós poderíamos estar falando mais sobre isso, né? Mas não é isso que sai, é sempre as polêmicas, é sempre as denúncias, é sempre tudo aquilo não que as polêmicas e os erros não devam ser denunciados, mas são coisas muito comuns, né? Que sempre aparecem na internet e a gente acaba só focando nisso, e quando tem essas reflexões que podem ajudar a solucionar e diminuir essas denúncias, a gente não fala, né? A gente fica apenas esperando a polêmica vir para eu ir atrás. Quando vier uma polêmica, ou se o Papa Francisco lá, fico desesperado, vou lá, quero estudar Concílio Vaticano II, quero saber o que é o sínodo. E não, gente, nós católicos precisamos conhecer melhor a nossa igreja e conhecer melhor aquilo que está acontecendo, né? O jubileu está chegando, então que nós tenhamos aí essa disposição de conhecer mais a nossa igreja e aquilo que está acontecendo no dia de hoje, tá bom? E aí, você viu algum ponto que faltou aqui eu falar em relação a esses 2 primeiros dias, dia 2 e dia 3, em relação ao sínodo? Deixa aqui nos comentários se você viu alguma polêmica ou algum assunto, ou você sabe que alguém está comentando e fazendo cobertura do sínodo, não digo dos portais, tá? Mas de influencers, esses missionários digitais, ou até de canais e perfis que estejam metendo pau no sínodo, deixa aqui o link, eu deixo o nome nos comentários para que nós também possamos aí verificar o que está sendo dito na internet também, né, além da gente, claro. Mas faça sempre os seus comentários com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Não deixa também de
colocar aqui o seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. E aí, eu acabei esquecendo, seja membro da nossa comunidade aqui no YouTube. Como eu falei, né, nós estamos preparando o vídeo do Concílio Vaticano II, ele vai ser disponibilizado aí para os membros, mas ele ainda está no começo aí dos roteiros, tá bom? Para ficar ainda mais claro. Então, se você quer esses conteúdos exclusivos, basta se tornar membro e aí você vai ter acesso a todos eles, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, próximo boletim da sinodalidade. Tchau!